Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional, nosso devocional diário, ao vivo, todo dia, de segunda a sexta, 7 da manhã. A gente está aqui ao vivo e muitos assistem depois. E que bom ter a sua companhia. Esse é o Uma Coisa, é um bate-papo rápido e descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho. É um prazer imenso ter você, ter a sua companhia aqui nesse dia. Que Deus abençoe você. Enquanto a turma está chegando aí, eu vou dando aí bom dia para você que está chegando e já convidando você também a compartilhar aí nessa segunda-feira fria, né? A gente está aí chegando no inverno. Espero que você esteja acordando para uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Eu estou dando uma ajeitada aqui num texto para a gente compartilhar já já. Achei que não é tão fácil aqui como eu pensei. Mas acho que eu consigo. Pronto. Consegui dar um zoom. Tudo bem? Bom dia, Andréia. Bom dia, Elenita. Bom dia, Beth. Bom dia, Rossano. Bom dia, Alisson. Bom dia, Ana Paula. Que bom estar com você. Que Deus te abençoe nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de junho. Hoje a gente vai ler baseado no primeiro capítulo e no primeiro versículo do livro de Hebreus. Hebreus é o livro um dos mais maravilhosos no que diz respeito ao entendimento do amor de Deus, da sua graça na nova aliança. É um tratado teológico espetacular e, ao mesmo tempo, é muito misterioso, porque o próprio livro, diferente de todos os outros da Bíblia, não registra quem o escreveu. Tem um autor, uma pessoa comum, como outras. Alguns dizem que deve ter sido o apóstolo Paulo, por causa da maneira que foi escrito, mas outros discordam, dizendo que justamente por causa da maneira de escrever, eles identificam algumas coisas diferentes. Ninguém sabe exatamente quem foi que escreveu, mas foi tão valioso e tão importante os escritos que foram colocados no cânon bíblico para que eu e você tivéssemos acesso, e é uma leitura muito importante para a igreja. O livro de Hebreus, vale a pena você ler e compreender como é o nosso relacionamento com Deus hoje na nova aliança por causa do que Jesus fez por nós. Como Jesus é superior a absolutamente toda e qualquer outra tentativa de paralelo com ele. Porque o primeiro versículo já revela isso, é ele que a gente vai ler hoje. Embora a gente vai focar em um aspecto, todo o livro vai falando da superioridade de Jesus em relação a todos os profetas e todas as revelações de Deus na antiga aliança e a tudo que você puder imaginar. Então centraliza e exalta o nome de Jesus de uma maneira muito poderosa. Vale a pena a leitura. Livro de Hebreus, está na sua Bíblia. Você precisa ler e ficar por dentro. Amém? Mais uma vez, bom dia para todo mundo. Eu vou começar a nossa leitura. Hoje é dia 8 de junho e hoje é segunda-feira. O nosso texto tem o título Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Essa é uma afirmação, que ele fala bastante e de várias formas, de modos variados. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Outra versão diz, nos fala por meio do seu Filho Jesus, para ficar bem claro.
Nossa geração é preocupada com métodos. Quando encontramos um programa que funciona em um negócio, logo queremos empacotá-lo e distribuí-lo para que funcione com outros também. Falando sobre a nossa vida espiritual, às vezes enfatizamos demais livros, seminários, conferências que funcionam para nos satisfazer em nossa vida cristã. Mas Deus não quer que confiemos apenas nos métodos. Ele quer que confiemos nele. Confiar em métodos apenas pode limitar muito a maneira como temos experiências com Deus. Se esperamos que ele fale somente de maneiras previsíveis, esquecemos que Deus é muito mais complexo do que a percepção que nós temos dele. No passado, Deus falou por meio de sonhos e visões. Ele usou a natureza, sinais milagrosos, profetas, uma voz pequena e muito mansa, fogo, trombetas, lã, anjos. Ele falou no meio da noite, durante cultos de adoração, durante refeições, durante funerais, quando pessoas estavam caminhando, com sermões, no meio de uma tempestade e por meio do seu filho. O importante não era como Deus se comunicava, mas que ele falou. Os meios que Deus usa para se comunicar conosco não têm tanta importância. O importante é que ele se comunica. Não se limite a um método na expectativa de ouvir do seu pai apenas de um modo previsível. Em vez disso, abra-se para outros meios pelos quais Deus pode querer falar com você. Você pode vir a experimentar dimensões inteiramente novas ao se tornar receptivo à sua voz. Amém. No final desse nosso texto maravilhoso, ele faz um convite que você seja receptivo à voz de Deus. Não é verdade que frequentemente a gente fala, Senhor, eu preciso tanto te ouvir. Eu preciso tanto saber qual é a tua vontade, qual é a tua direção para a minha vida agora. Eu acho improvável que tenha alguém aqui que não precise disso urgentemente. Talvez essa semana tenha uma decisão importante e você não quer errar e você quer receber direção de Deus. Então você está pedindo, Senhor, fala comigo. E a gente está lembrando aqui que Deus, ele não se cala, vamos dizer, de vez em quando sim, né? Ou parece que sim, mas Deus gosta de falar, porque ele sabe que quando ele fala com a gente, isso é bom para a gente. Ele não gosta de falar porque ele gosta necessariamente tanto assim do som da sua voz. Ele gosta de falar porque é benefício para os seus filhos. Mas o detalhe de Hebreus capítulo 1, verso 1, é a expressão de muitas maneiras. E é verdade. Deus, ele não tem só um canal de comunicação com você. Talvez muitas pessoas vão à igreja no domingo pensando assim, Deus vai falar comigo. E a única oportunidade que Deus tem para falar comigo parece que é essa. Eu espero que Deus use o pregador hoje para falar comigo. E às vezes você sai do culto dizendo, Deus falou comigo. E às vezes você sai do culto dizendo, poxa, não percebi uma direção de Deus. Porque a única maneira que você se acostumou a ouvir de Deus foi essa. Ou talvez você está no seu tempo de oração em casa e você parou, meditou e foi lá no seu espírito procurar a direção de Deus e ele fala frequentemente com o testemunho interior. Aliás, essa é uma maneira muito garantida para os filhos de Deus. A Bíblia diz que filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito, através da voz interior, da sua consciência, da verdade, da presença dele dentro do seu espírito. Mas também não é a única maneira como ele fala com você. Muita gente vem me procurar dizendo, pastor, eu tive um sonho e eu queria compartilhar com você. Então,
Você não precisa necessariamente fazer nada com isso, mas eu acho importante. Eu acho muito legal quando alguém fala e conta para mim, sem me obrigar a acreditar que aquilo foi uma voz de Deus. Mas Deus fala através de sonhos. É bíblico isso. Deus fala através de visões. Pessoas que têm realmente visões. E eu acho sensacional. Eu nunca tive, não que eu me lembre. Mas eu acho que é bíblico e com certeza a gente não pode ignorar. Deus fala através de profetas. Não é verdade? E Deus pode usar alguém profeticamente para enxergar alguma coisa no mundo espiritual que você precisava enxergar também. Deus já me usou algumas vezes dessa maneira. Eu creio que foi muito, muito apropriado naquele momento. Mas a contrapartida é que eu conheço pessoas que só vão se mover se Deus falar através de algum profeta, alguma coisa. Então, eu ouvi casos e conheci alguém assim. Não é o tempo todo. Mas de pessoas que vão o tempo todo procurar um profeta ou uma profetisa para ter uma direção na sua vida. Eu não recomendo isso, especialmente porque toda vez que passa pelo filtro humano de quem nós somos, a própria Bíblia nos dá a responsabilidade de julgar se aquilo é real ou não. Toda vez que alguém vem falar comigo em nome de Deus, olha, Deus me pediu para te falar isso. Olha, eu sinto que isso aqui é de Deus para você. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de julgar aquilo, de confrontar com a palavra, de guardar no meu coração, não necessariamente agir imediatamente. Mas eu acredito em profecia. Eu acredito na profecia que é pregada no púlpito. Eu acredito na profecia que quando Deus fala com você e diz, olha, vai lá e fala com ele. Acredito. E acredito também que muita gente faz uma bagunça com isso, muitas vezes. Que muita gente, às vezes inocentemente e às vezes de maneira até errada, se utiliza dessa expressão, olha, Deus está falando. Eu já vi isso muitas vezes. Mas sim, Deus fala através de pessoas. Deus fala através de uma música que você ouviu. Fala muito comigo através de canções. Muito. Você não faz ideia, o tempo todo. Deus pode falar através de uma pequena interação com alguém. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um pastor amigo e como Deus falou comigo através de uma conversa simples, onde a gente colocou alguns aspectos da nossa vida e eu percebi uma direção de Deus. O que eu estou querendo dizer para você hoje, com base no nosso devocional? Não fique o tempo todo esperando que Deus fale com você, sempre do mesmo jeito, usando o mesmo canal, usando a mesma pessoa, ou o mesmo texto, ou o culto da igreja. Tudo isso são oportunidades que Deus usa para falar com você. Mas se você se fechar apenas uma ou outra, Deus só vai falar comigo se for desse jeito. Ele pode estar falando e você nem está ouvindo. Ele pode estar falando lá dentro de você. E você, a voz do Espírito era mansa e suave dentro da gente. Mas a gente às vezes confunde com uma impressão que a gente diz assim, alguma coisa me dizia que eu deveria ter feito aquilo. Alguma coisa me dizia que eu não deveria ter feito aquilo. Que eu não deveria ter falado aquilo. Essa alguma coisa possivelmente é o próprio Deus, na pessoa do seu Espírito, falando com você. Você tem que confiar. Você vai ter menos arrependimentos. Às vezes Deus já está falando. Talvez Ele esteja falando agora, enquanto eu converso com você. Você está aberto, você está receptivo ao que Ele tem para falar com você? Sabe que existe uma ironia que poucos cristãos percebem quando você se apega a um método específico para ouvir de Deus. A gente está dizendo para Ele, no fundo, olha, você, Deus, só pode me encontrar pela porta que eu escolhi. Tem que ser através daquela porta. Isso inverte completamente a nossa relação. Quem passa a controlar o encontro somos nós. E aí você meio que vira senhor desse relacionamento. Isso inverte a relação, né? O método se torna, sem você perceber, um ídolo. É interessante. Quando o povo de Israel faz um ídolo, eles dizem que aquele ídolo é
o Deus que os tirou do Egito. Eles olham para Deus e falam, eu vou retratar você de um jeito que eu consiga entender. Quando eles fazem um bezerro de ouro, eles não estão dizendo, nós estamos rejeitando a Deus e estamos adorando outro Deus. Não, nós estamos dizendo que Ele é esse Deus. Um Deus que eu consigo formatar. Um Deus que eu consigo enxergar. Às vezes a nossa idolatria não é rejeitar a Deus e procurar outro Deus. É reduzi-lo a alguma coisa que Ele não é. Toda vez, eu me acostumei com isso, eu já não estou tão novinho assim. Toda vez que alguém fala, olha, esses são os atributos de Deus, e conta lá 10, 20, 30 atributos, eu sempre penso, eu acho que a gente ainda está limitando, ele pode ter muito mais coisa que a gente nem sabe. Olha, a maneira como Deus se revela é do jeito A, B ou C. Aí eu penso, não, tem D, E, F, G e tudo que você puder imaginar. Deus não pode ser definido pela nossa capacidade humana. Não pode ser colocado na caixa, ainda que ela seja uma caixa muito grande. É um erro muito grande tentar realmente entender e limitar Deus ao nosso entendimento. Eu tenho falado muito ultimamente que o convite de Deus não é que você o entenda, mas que você o conheça. É diferente. Eu cada vez mais quero conhecer a minha esposa. Dizer que eu a entendo perfeitamente não é verdade. Eu acho que você concorda comigo se você é casado. Mulheres também, né? Entender o seu marido é outra história. Conhecê-lo e cada vez conhecê-lo mais é uma jornada maravilhosa. O convite de Deus é que nós o conheçamos, que continuemos conhecendo. Conheceis, né? E prossigam. Nunca a Bíblia nos convida a entender. Aliás, essa é uma jornada frustrante, tentar entender a Deus. Você não vai conseguir. Da mesma maneira, a gente não deve limitar a Deus para que finalmente a gente ache que entendeu. Então Deus é assim. Então Deus faz assado. E é assim que Deus é. Não, ele se revela assim de algumas maneiras, mas tudo são facetas, são faces da sua da realidade de quem ele é, da sua natureza. Então Deus é amor. E a gente pode ficar só nisso. Mas não é tudo. É uma ótima definição para Deus, é uma das melhores. Mas ele não pode ser definido apenas assim, né? Deus é fiel. É um atributo maravilhoso. E é real. Ele é verdadeiro, sim. Ele é perdoador, misericordioso, gracioso. E a gente pode esgotar todas as palavras na língua portuguesa que o revelem, e ainda assim, você nem arranhou a superfície de quem ele é. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje a gente está sendo dirigido, inspirado e desafiado a abrir as portas para Deus se revelar de maneiras que ele ainda talvez não tinha se manifesto. Vamos ser humildes e dizer, não sou eu que controlo isso. Deus é quem vai dirigir. O texto original de Hebreus capítulo 1, verso 1, no grego usa uma expressão que significa literalmente em muitas porções e de muitas formas, né? Muitas vezes de muitas maneiras. É como se o autor estivesse nos dizendo assim, olha, Deus não é um pastor, pregador, orador, monótono. Não, ele tem textura, tem camadas, tem variações de ritmo. Ele adapta a linguagem a quem está ouvindo. Isso é tão maravilhoso. Deus, ele te encontra onde você estiver. Deus não te obriga a ser mais inteligente do que você já é para encontrá-lo. Nós todos temos uma capacidade intelectual. Ele vai lá e te encontra lá. Você não deve nem nunca rejeitar ou fazer graça de alguém que você considera menos inteligente do que você. Porque Deus, que é milhões de vezes mais inteligente que você, vai lá se encontrar com aquela pessoa do mesmo jeito que ela se encontra com você. E adapta a linguagem. A gente também faz isso, não faz? Você já percebeu como você trata diferente, fazendo a mesma pergunta a uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto? Uma expressão que a gente usa muito é aquela pergunta que uma criança um dia pode fazer: de onde vêm os bebês? Né? E nem todo pai, às vezes, está pronto para responder essa pergunta. Mas se você é uma criança pequenininha, o pai responde de uma maneira, a mãe responde de uma maneira.
Se é um adolescente, responde de outra maneira. Se é um adulto, responde de outra maneira, a mesma pergunta. Se for um estudante de medicina, você responde de uma outra maneira. A pergunta pode ser a mesma, mas a gente se adapta, a gente se adequa à capacidade daquela pessoa. Deus o tempo todo se adapta e se adequa à capacidade que nós temos de entendê-lo. Não me entenda mal, Deus não se adapta e nem se adequa às nossas vontades, não necessariamente. Mas Ele vem nos encontrar nas nossas capacidades, enquanto que a gente pode compreendê-lo. Ou melhor, conhecê-lo. E ele vem se encontrar. Deus, ele fala, você lembra como ele fala com Samuel? E é tão legal aquele texto, né? Ainda bem novinho, Samuel ouve aquela voz. A primeira coisa que acontece é que Samuel confunde a voz de Deus com a voz do sacerdote, Eli. Ele vai até o sacerdote e fala, você me chamou? Porque eu ouvi, Samuel, a voz de Deus às vezes pode ser confundida, mas não é o final da história, né? Ele orienta ele e fala, não foi eu que falei, mas quando você ouvir, responde como Deus estivesse falando com você. Eis-me aqui, Senhor. Então houve um discernimento muito específico para receber aquela voz. Às vezes a gente não reconhece imediatamente a voz de Deus, porque a voz pode chegar por um canal que você não esperava. No caso de Samuel foi isso. Mas era Deus que estava falando. Então a pergunta que a gente precisa fazer não é, talvez não deve ser, como é que Deus vai falar comigo hoje? Mas a pergunta que a gente precisa fazer é, será que eu estou receptivo? Será que eu estou aberto para perceber a voz de Deus comigo hoje? Receptividade. Isso é uma disciplina. Quem cultiva essa disciplina começa a descobrir algo que Deus já estava falando o tempo todo e que finalmente a gente ouviu. Quem sabe? Eu acho que vai acontecer, que Ele quer falar com você hoje. Talvez já tenha falado, talvez vá falar e talvez vai continuar falando o dia inteiro. Você vai estar receptivo? Será que você consegue contemplar, enxergar Deus durante o seu dia inteiro, presente na sua vida? Você consegue. Aliás, você vai ficar impressionado como em cada minuto do seu dia você consegue reconhecê-lo. Quando Salomão escreve, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoia no seu próprio entendimento, ele continua dizendo assim, em todos os teus caminhos reconhece Ele. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai ajustar tudo para você. Vai endireitar as suas veredas. Essa é uma ótima ideia. Passar o dia inteiro hoje buscando enxergar Jesus presente no seu dia a dia. Você vai ficar impressionado. Ele fala com você o tempo todo, de várias maneiras, muitas vezes. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua presença infalível. Obrigado porque o Senhor sempre vem nos encontrar. Ajuda-nos a sempre ir te encontrar também, Senhor. Aconteça o que acontecer, que nós continuemos buscando a tua face. E hoje, meu Pai, nós estamos só sendo inspirados mais uma vez a abrir o nosso coração, abrir os olhos, pedir que o Senhor nos ajude a ter os olhos abertos, a enxergar pela fé a tua presença. Todos nós precisamos da tua voz. Todos nós precisamos de direção para tomar decisão hoje. Eu oro, meu Pai, para que os meus irmãos que estão me ouvindo vão me ouvir durante esse dia, junto comigo, porque eu preciso tanto disso. Possa tomar essa decisão também, de abrir todos os canais e permitir que o Senhor fale conosco. E o Senhor não vai permitir que uma voz falsa
encontre espaço na nossa vida. E se ela vier, nós vamos reconhecer imediatamente. Mas quando o Senhor falar, o teu espírito dentro do nosso espírito vai testificar. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos porque a alternativa seria tão ruim se o Senhor nunca falasse e não quisesse falar conosco. Mas o Senhor deseja nos guiar, nos orientar, nos proteger, nos nutrir, nos dar direção. Muito obrigado, porque além de tudo que o Senhor já fez por nós, o Senhor continua dirigindo a nossa vida. Que nós possamos responder em obediência. Eu oro junto com meus irmãos em nome de Jesus. Amém e amém. Que coisa boa, hein? A gente está junto mais uma vez. Que Deus possa mais uma vez abençoar a sua vida nessa segunda-feira, nessa semana que está começando. Que você esteja numa jornada maravilhosa caminhando perto dele. Durante esse mês, muitos dos nossos irmãos nas igrejas estão lendo o livro Uma Vida com Propósitos. Se você não está lendo, quiser acompanhar a gente, você é muito bem-vindo. Hoje já é o dia 8, porque já é o dia 8 de junho, o dia 8 também da leitura, capítulo 8. Se você ainda não começou, aí você pode ler 2 capítulos por dia e alcançar a gente. Mas se você quiser só começar hoje, a partir do 8, já vai te abençoar bastante. Amém? Deus te abençoe. Aliás, eu estou falando isso, mas algumas igrejas estão começando agora. Algumas estão no capítulo 1, capítulo 2, então esquece que eu falei. E eu estou no 8 porque a gente começou semana passada. Mas você pode fazer no tempo que você quiser, tá? E alguns pastores, algumas igrejas estão organizando de maneira diferente, o que é uma ótima ideia. O importante é que a gente faça esse esforço em conjunto que vai ser bom demais para você, sua família e para sua igreja também. Deus abençoe. Amanhã a gente está de volta aqui. Aliás, deixa eu agradecer mais uma vez a pastora Lília que me ajudou na semana passada, aí, nos dias que eu estava fora. Olha aí, ó. Olha que legal. Na Academia da Fé tem gente também acompanhando a gente. Que coisa boa. Deus abençoe. Um ótimo dia para você. Amanhã a gente se vê.